Meus irmãos, minhas irmãs, nesse final de semana 29 e 30 de setembro, quando estamos celebrando o Dia Nacional da Bíblia, por causa do santo que celebramos hoje, dia 30 de setembro, São Jerônimo, o homem que traduziu a Sagrada Escritura dos originais para o latim, que era a grande língua conhecida, nós vamos celebrar a liturgia do 26º domingo do tempo comum. Ouçamos o Evangelho que a Igreja nos apresenta. Marcos 9, 38 a 43, 45 e 47 a 48. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônio em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não proibais, pois, ninguém fazer milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós, é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse trecho que acabamos de ouvir, estão vários ditos de Jesus, vários ensinamentos de Jesus que foram colocados todos juntos nesse momento. Tentemos compreender o que o Senhor está nos dizendo. Primeira questão é alguém que está expulsando o demônio em nome de Jesus e não pertence àquele grupo. E Jesus disse: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Acho que é uma grande lição. Muitas vezes nós nos degladiamos entre nós e esquecemos que às vezes tem irmãos que não estão na mesma comunidade de fé nossa, mas que também estão fazendo a experiência de Deus por outros caminhos. Nós, na nossa lógica, não podemos entender, mas Deus tem seus caminhos. Às vezes, por caminhos diferentes, tem irmãos chegando àquele que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, a gente precisa muitas vezes superar essas tensões que nós temos entre os nossos grupos, as nossas famílias religiosas, como se fossem torcidas de futebol. Da mesma forma que é tão ruim ver uma briga de torcida, torcida é bonito para você vibrar pelo seu time, para poder se confraternizar, para brincar com isso. Quando isso já se torna motivo de briga, a mesma coisa. Toda religião, ela tem a função, toda religião autêntica, ela tem a função de ligar as pessoas com Deus e as pessoas entre si. Que a religião não seja motivo para a gente se dividir. Eu gosto sempre de repetir: por Deus a gente não se divide, por Deus a gente se une aos irmãos. Por Deus a gente não mata, por Deus a gente dá a vida. Por Deus a gente não odeia, a gente ama. Se nós fizermos essas coisas, nós estamos fazendo por nós mesmos, não pelo Senhor Jesus. Depois continua Jesus: em verdade eu vos digo, quem vos der
a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a recompensa. É uma identificação bonita entre aquele que é de Cristo e o próprio Cristo. São Paulo viverá uma experiência tão radical do Senhor que ele vai dizer: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por isso, aquilo que nós fazemos, aqueles que são de Cristo, estamos fazendo a Cristo. Quando perseguimos aqueles que são de Cristo, é o próprio Cristo que está sendo perseguido. Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa é a experiência de Paulo. E Saulo está perseguindo os cristãos. Agora resta saber se nós também, entre nós, somos capazes de conviver com as nossas diversidades. Porque a igreja não é uniformidade. A igreja é unidade na diversidade. Papa Francisco, no ano passado, na festa de Pentecostes, celebrando os 50 anos da renovação carismática, na sua homilia ele disse: o mesmo Espírito que nos dá o dom da unidade, nos dá simultaneamente o dom da diversidade. Unidade não é a mesma coisa que uniformidade. Uniformidade é tudo igual. E não é próprio de Deus fazer tudo igual. A unidade vem pelo amor, na diversidade, nas diferenças que nós somos. Qual é o grande princípio do ecumenismo, do diálogo entre as diversas religiões cristãs? Aquele que nos une, é Cristo, é maior do que tudo aquilo que nos separa. Aquilo que nos une, que é o amor, é maior do que tudo aquilo que nos separa. Terceiro dito de Jesus, a questão do escândalo. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. A questão do escândalo na igreja. Quantas vezes, por causa das imperfeições nossas, de nós cristãos, as pessoas se escandalizam com a igreja e, se escandalizando com a igreja, se afastam de Deus. Essa capacidade que a gente precisa ter, e apesar das nossas fragilidades, mas por causa da abertura ao Espírito de Deus, nós podemos ser pontes, uma ponte que vai ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus, ou podemos gerar obstáculos. Quando uma liderança de igreja, seja ela um ministro ordenado, um leigo, toma uma atitude que escandaliza, e escandaliza porque contradiz o Evangelho, às vezes alguns irmãos que ainda estão mais frágeis na fé, ou ainda estão engatinhando na fé, podem dizer: todo cristão é assim. Quantas vezes uma falta de hospitalidade nossa pode gerar naquela pessoa que precisa da hospitalidade naquele momento dizer: Deus me rejeitou. E não foi Deus que rejeitou. Foram aquelas pessoas que naquele momento não foram capazes de deixar ser movidas pela fé cristã e não foram capazes. E todos nós podemos fazer isso. Por isso a igreja, que somos todos nós, precisamos estar muito atentos para não gerar escândalo entre os pequeninos, para que a gente possa sempre apresentar a verdade do Evangelho. Nas imperfeições nossas, porque somos todos imperfeitos, somos todos pecadores, mas no desejo de querer fazer a vontade de Deus. Gosto muito de quando o Papa Francisco ele faz essa referência, essa distinção entre pecado e corrupção. O Papa Francisco diz: pecadores, sim, somos todos pecadores e precisamos reconhecer isso. Pecadores que devem estar em estado de conversão. Corruptos, não. O corrupto é aquele que já tem um discurso para justificar o seu pecado e se instala no pecado e não quer mudar de vida. Esse é um grande escândalo. E quantos escândalos podemos ter na nossa vida? Quando falamos uma coisa e vivemos outra. Falamos do amor e odiamos. Falamos do Deus da vida e queremos matar. Dizemos que Jesus é o príncipe da paz
e acreditamos na violência. Por isso são atitudes que geram escândalo na sociedade e pode criar obstáculo para que as pessoas se aproximem de Deus. A função da igreja, que somos todos nós, não é seduzir as pessoas para si mesmo. Estou usando a palavra sedução dentro daquela concepção de Jeremias, mas de seduzir as pessoas para Deus. Para que toda pessoa, mais cedo ou mais tarde, possa dizer como o profeta: tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. O escândalo pode quebrar esse vínculo da sedução. E por isso Jesus disse que a gente precisa cortar de nós o pecado que escandaliza. Por isso, se teu olho te faz pecar, se tua mão te faz pecar, precisamos olhar na nossa vida quais são os pecados que geram escândalo e que precisam ser dissipados da nossa vida para que a gente possa viver com fidelidade o Evangelho. O Papa Francisco tem chamado muita atenção que um dos pecados graves da igreja é o clericalismo. É a gente achar que a igreja se resume só a uma casta, ao clero. E muitas vezes nós clérigos nos sentimos melhores do que o povo, e o povo nos colocarmos num pedestal, e esquecermos que a igreja somos todos nós, que nós clérigos estamos aqui para servir, em nome daquele que se fez servo de todos nós. Talvez esse seja um dos grandes escândalos da igreja no dia de hoje, o clericalismo, e isso muitas vezes possa gerar dificuldade para que os irmãos nossos façam essa experiência do encontro com o Senhor, a experiência de se sentir amados por Deus, a experiência de se sentirem filhos no Filho, irmãos no Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse programa que antecede as eleições, queremos continuar falando sobre alguns critérios que nós, católicos, devemos ter na hora da eleição. Estamos às portas. No próximo domingo, primeiro domingo de outubro, estaremos participando do primeiro turno das eleições. Por isso, essa cartilha da CNBB, cartilha de orientação política, alegres por causa da esperança, os cristãos e as eleições 2018, queremos lembrar: não vote em quem é reconhecidamente desonesto. Não importa a sigla partidária, ou o credo religioso, ou a posição nas pesquisas. Se é corrupto, negue-lhe seu voto. Então não vote em quem é desonesto. Não vote em quem promete fazer aquilo que não é de sua competência. Prometer uma coisa que compete ao outro poder legislativo, por exemplo, ou prometer um candidato legislativo que promete uma coisa que é do executivo. Terceiro, não vote em quem tenta comprar seu voto. Quarto, não vote em quem coloca o lucro e a economia acima de tudo. Quinto, não vote em quem faz da política uma profissão, mantendo-se no poder há muito tempo e não fazendo muita coisa. Não vote em quem apresenta atitudes agressivas, tanto física como moralmente. Cuidado, gente. Quem é agressivo durante a campanha não será diferente depois de eleito. Não vote em quem muda frequentemente de partido, sempre conforme as suas conveniências. Não vote em quem é arrogante, demagogo, apresenta-se bem, mas não possui propostas efetivas. Não vote em quem atenta contra a vida dos pobres e sua dignidade. Não vote em quem não inspira confiança. E você pode fazer uma lista maior, você pode completar, colocando outros critérios em quem você não deve votar por causa da sua fé. No entanto, não deixe de votar. A sua ausência enfraquece a democracia. Repetindo,
Não deixe de votar. A sua ausência enfraquece a democracia. Muitas pessoas dizem assim: não quero perder meu voto. Devido a isso, acabam votando a partir de pesquisas, sobretudo de boca de urna. Orientamos que não mude sua opinião sem antes conhecer o candidato e o seu programa de governo. Tem gente que quer ganhar a eleição. Vote no melhor candidato, ainda que ele não consiga ser eleito. Poderíamos nos perguntar quais são os 7 pecados capitais, principais de um eleitor. Primeiro pecado do eleitor: não votar. Sua ausência enfraquece a democracia. Segundo pecado capital de um eleitor: vender ou trocar o voto. É um crime eleitoral. Pena de 4 anos de detenção para o eleitor. Terceiro pecado capital: não ter convicção. Não mude de opinião por influência da mídia ou amigos. Cuidado com as notícias falsas na internet, as chamadas fake news. Quarto pecado capital de um eleitor: não conhecer o político, o partido, a coligação e mesmo assim votar. Quinto pecado de um eleitor: deixar-se influenciar pelas pesquisas de intenção de votos. Não é a pesquisa que deve determinar o meu voto. O meu voto consciente é que vai determinar a pesquisa. Sexto pecado de um eleitor: não respeitar a opinião do outro. Considerar como inimigo quem pensa diferente. A pessoa pode pensar diferente de mim, não é meu inimigo. Aprender a respeitar. Sétimo pecado do eleitor: deixar de acompanhar. Controlar e fiscalizar o exercício do candidato. Controlar e fiscalizar o exercício do cargo do candidato eleito. Não basta eleger, é preciso acompanhar. E qual seria os mandamentos de um bom político? O bom político, ele assume a política como serviço ao bem comum. Ele vive a política como diálogo e não como um confronto. O bom político possui uma proposta política coerente. O bom político tem conduta ética, respeita e aplica a Constituição Federal. O bom político defende a vida em todas as suas fases. O bom político defende a democracia, pois ditaduras e totalitarismos causam males à humanidade. O bom político tem coração e mente abertos para todos. O bom político promove a justiça social e os direitos humanos. O bom político é humano e popular, sem ser populista. O bom político tem sensibilidade ecológica, é inovador, empreendedor e administrador. Denuncie a compra de votos. O artigo 41A da Lei 9.504 de 1967, inserido pela Lei 9.840 de 1999, a Lei das Inelegibilidades, e o artigo 299 do Código Eleitoral, são normas que punem a corrupção eleitoral e são eficazes. No entanto, a cada eleição, os políticos ainda tentam comprar votos. Para barrar isso, todos precisamos nos tornar fiscais e impedir que essa prática aconteça. Se você participar de alguma reunião em que um candidato ofereça ou prometa vantagens particulares aos eleitores em troca de votos, se você assistir a cena de distribuição de cestas básicas, materiais de construção, água ou outros bens por candidatos, saiba, isto é compra de votos. É seu dever de cidadão denunciar esses atos.
Para isso, para denunciar o voto, é necessário testemunhas. Qualquer pessoa pode testemunhar em caso de corrupção eleitoral. A força do depoimento é muito importante para a justiça eleitoral autorizar a cassação de um político corrupto. Mas é preciso ter provas, além de testemunhas. Documentos, fotos, vídeos, gravações ou escritos relacionados a atos de corrupção eleitoral. Tudo deve ser anexado ao formulário da denúncia. Ato de denúncia. A denúncia da compra de votos deve ser feita por escrito. Todo cidadão ou cidadã que souber da ocorrência de atos de compra de votos ou de desvios administrativos com fins eleitorais deve informar o fato imediatamente ao Ministério Público, ao juiz eleitoral ou mesmo à polícia. Em algumas regiões do Brasil, tornou-se comum o eleitor, antes de entrar no local da sessão para votar, dar uma volta nas imediações para verificar se alguém está oferecendo dinheiro. Isso é o eleitor corrupto. Não sejamos eleitores corruptos. É dever nosso podermos votar bem. Somos responsáveis pelo Brasil. Por fim, quero chamar a atenção, minha gente, às portas das eleições, sobre aquilo que muitas vezes as pessoas falam do voto nulo. Circula pelas redes sociais a informação de que quando os votos nulos e brancos ultrapassam 50%, a eleição é anulada. Nesse caso, deveriam se apresentar outros candidatos e se realizar nova eleição. Isso é falso. É uma interpretação errada da lei eleitoral. Mesmo que os votos nulos e brancos passem de 50%, aqueles que votaram serão aqueles que vão determinar as eleições. E nós não podemos deixar que as eleições sejam determinadas por minorias, e muitas vezes minorias ligadas a interesses bastante escuros. Então, é nossa responsabilidade como cristãos votarmos bem. Meus irmãos, minhas irmãs, quero partilhar com vocês a minha agenda dessa semana. Como eu já disse, esse final de semana, 29 e 30, estarei em São Paulo. Fui assistir a um casamento de um amigo meu. Nessa segunda-feira, dia 1º, estarei chegando de volta ao Seridó. Na segunda-feira, na terça-feira, dia 2, estarei celebrando missa e novena na paróquia São Francisco, na Várzea, aqui na Paraíba, uma paróquia recém-criada na Diocese de Patos, às 19 horas. Na terça-feira, dia 3, estarei presidindo a nona novena de São Francisco em Tenente Laurentino. Dia 4, dia de São Francisco, às 7 horas da manhã, presidirei a missa no Mosteiro das Clarissas. E à tarde, às 16 horas, estarei em Lagoa Nova, participando da missa e da procissão de encerramento da festa de São Francisco. Sexta-feira, dia 5, estarei presidindo a novena de São Francisco em Caicó. Esta é a minha programação até o dia 5 de outubro. Vamos encerrar esse programa lembrando dos membros do nosso clero que fazem aniversário nessa semana. Dia 3, aniversário natalício do padre José Tadeu de Araújo, pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Dia 4, aniversário natalício do diácono Francisco de Assis Lima, lá da cidade de Currais Novos. E dia 5, aniversário natalício, dia 5, do padre Gerlúcio de Medeiros. Vamos concluir o nosso programa nesse dia da Bíblia, rezando a oração do 26º domingo do tempo comum. Ó Deus, que mostrais vosso poder sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça,
para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santana, padroeira da Diocese de Caicó, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para todos e todas. Permaneçamos em paz e que a alegria do Evangelho seja a nossa fé.